Olá, pessoal. Vamos começar então o nosso quinto material exclusivo para os assinantes de Dagobah. Nós estamos, neste momento, aguardando a saída de Dilma Rousseff na próxima quarta-feira. Hoje é sábado, né? Então, daqui a poucos dias, se nada acontecer de extraordinário, nós vamos ter, depois de 13 anos e 4 meses, a saída do PT do governo. Isso é um fato absolutamente extraordinário, não é? Porque o projeto do PT e tudo que foi construído nas últimas décadas foi para que não fosse possível retirar por meios legais ou constitucionais o PT do governo. Porque o projeto era esse, não é? Era ganhar o governo a primeira vez e nunca mais sair dele. Mas para isso tem um problema de timing, não é? Você tem que ficar no governo um tempo suficiente para conseguir aparelhar todas as instituições e conquistar minimamente a hegemonia, não é? E esse tempo não foi conseguido pelo PT. E é só por isso que o projeto está fracassando. Está fracassando porque ele não teve o tempo suficiente. E não teve o tempo suficiente porque havia um erro de projeto, né? Havia um erro genético no projeto, que é exatamente esse: você usar a democracia para enfrear a democracia, você usar as eleições para restringir a democracia, não é? Exige que você ganhe muitas eleições sucessivamente, até que esse processo, feito por meios aparentemente legais ou usando os instrumentos institucionais, possa ser minimamente concluído. Mas ele não foi, não é? Como nós estamos vendo. Basta examinar o comportamento do Supremo Tribunal Federal, que, embora com a imensa maioria dos seus ministros tendo sido indicadas pelos governos Lula e Dilma, mesmo assim, ele não virou um tribunal bolivariano, ou seja, um tribunal dócil, como na Venezuela, as determinações do chefe, não é? Então, esse problema do time é o grande problema dessa via que nós chamamos de via neopopulista, não é? Que é a via que a esquerda, de uma maneira geral, na América Latina, adotou depois dos reveses do final do século passado, não é? É uma via que tem um calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque você precisa violar a legalidade. Não basta ganhar um governo democraticamente, como se diz, e lá ficar, etc. e tal, administrando o Estado. É preciso criar uma espécie de Estado paralelo, é preciso comprar muitos aliados e comprar e garantir que eles fiquem obedientes depois de terem sido comprados, o que o PT também não conseguiu. Nós já vimos, desde o nosso primeiro vídeo desse material exclusivo, não é, para os assinantes do Dagobah, que a coisa é mais profunda, não é? Porque há uma crise social por trás dessas crises política, ética, econômica, não é? É que essa via neopopulista ela não é muito adequada para uma sociedade altamente conectada, interativa, perdão, onde as pessoas sabem de tudo quase que imediatamente, né? Então, precisaria uma certa opacidade. Como o PT ainda vive nos anos 80, ele não sabe o que aconteceu na década de 90, né? Ele tem uma visão, basicamente, da sociedade como blocos, como os grupos, como corporações que se alinham, etc. e tal. Ele não contou com uma sociedade ágil, vibrante, etc. e tal. E foi essa sociedade, não as oposições formais, que colocou em xeque
o projeto neopopulista do PT e está levando esse projeto, neste momento, à derrocada. Isso não significa, no entanto, que o perigo de enfreamento da democracia esteja afastado. Mesmo assumindo um governo Temer, que vai ser uma repetição dos governos anteriores, vai ser, tudo tende a crer, no máximo, uma espécie de governo Sarney, não é? Mutatis mutandis, não é? Adaptando para o ano de 2016, este governo, não é? Com todas essas limitações, e nem adiantaria convocar eleições gerais, eleger novos parlamentares, novos governantes, porque, né, no quadro atual, esse pessoal seria muito, o novo pessoal eleito seria muito parecido com o antigo, não há quem possa duvidar disso. Muito bem. Então, esse governo vai assumir, com todas essas limitações que nós sabemos, não é? E ele não vai conseguir fazer grande coisa. Mas a coisa principal que ele tem que fazer é impedir o retorno dos autocratas ao poder. É impedir um desastre de tal magnitude que acabe ou Dilma voltando ao final dos 6 meses do seu afastamento, ou Lula, ou qualquer outro representante do PT, chegar a ser eleito em 2018. Bom, o que se pode fazer no sentido de evitar isso? Porque esse é o papel principal. O papel principal do governo Temer é ser um governo de transição democrática. Não é ser um governo de salvação do Brasil, porque isso não é possível. Ele tem que fazer essa transição democrática. O que é necessário para fazer essa transição democrática, não é? Bom, eu anotei aqui alguns pontos que eu vou compartilhar com vocês. O primeiro deles é apoiar decisivamente a Operação Lava Jato. O governo pode fazer isso? Pode, não é? Apoiar a autonomia cada vez maior da Polícia Federal, a força-tarefa da Operação Lava Jato, negociar politicamente para que não haja nenhum tipo de cerco ao governo, ao juiz, Moro, nem ao Supremo Tribunal Federal, desarmar algumas bombas, como projetos de lei do deputado Vadir Damos, do PT do Rio de Janeiro, que tenta adotar o mesmo caminho que foi adotado na Itália para acabar com a Operação Mani Pulite, a Operação Mãos Limpas, não é? Impedir que esses projetos de lei sejam aprovados no Congresso, que tentam neutralizar a delação premiada. Em suma, tem muitas maneiras de um governo apoiar decisivamente a Operação Lava Jato e a operação, de certa maneira, global da institucionalidade que restou, mais ou menos não contaminada, não degenerada no Brasil. Isso é necessário e possível. Um segundo ponto é dissolver os quistos partidários que se instalaram nas instituições do Estado. Isso é mais fácil de falar do que de fazer, porque você pode cortar os cargos de confiança, devem ser menos de 30 mil, não é? Um pouquinho mais considerando as estatais e não só a administração direta. Mas existem muitas pessoas que fizeram concursos, né? Que são petistas concursados e incrustados na máquina, né? Então, isso exige um levantamento sério, né? Para dissolver esses quistos partidários, porque eles vão sabotar qualquer coisa que o governo Temer, como governo de transição, tente fazer. Uma terceira medida é cortar imediatamente o financiamento público da chamada mídia alternativa. Cerca de 20 a 30 órgãos mais importantes, que começa com o Brasil 24/7 e vai até, sei lá, a revista Caros Amigos, a revista Fórum, o Pragmatismo Político, o Diário do Centro do Mundo, a Mídia Ninja, tem que cortar o financiamento público porque esses veículos fazem parte de uma rede suja. Não tem que proibir os veículos. Numa democracia, isso a gente não faz. Tem que deixar eles mais liberdade para eles irem atrás dos recursos, né? Os males da liberdade numa democracia sempre são tratados com mais liberdade. Então vamos dar liberdade.
Não é? Vocês não estão mais presos a nenhum financiamento estatal. Agora vocês vão atrás, não é? Do financiamento para vocês existirem. Não é? Uma quarta medida é reestatizar as agências reguladoras que foram governamentalizadas. Agências reguladoras não são agências governamentais, elas são agências estatais, não é? E, evidentemente, desaparelhar também essas agências, né? Tirar os militantes que estão infestando essas agências. Uma quinta medida seria restabelecer a prestação pública de contas para as centrais sindicais e outros órgãos sindicais. E isso é um absurdo, mas existe no Brasil, não é? Receberam milhões, não é só a CUT, cerca de 60 milhões no ano passado do governo federal, e não prestam contas de nada. Podem gastar esse dinheiro, podem depositar esse dinheiro nas Ilhas Caimã, não é? Essa é uma medida mais difícil, ela tem que começar a ser estudada, porque isso vai exigir medidas legislativas sérias, não é? Um sexto ponto é rever toda a legislação, ou toda a coleção normativa, melhor dizendo, que rege os fundos de pensão e o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Essas coisas começaram a ser usadas como aparelhos de organizações privadas para travar lutas em prol do controle do Estado. Então tem que mexer nessa legislação, isso também é difícil, não é fácil conseguir isso em 1 ano ou 2 anos, não é? Tem que rever os critérios, uma sétima medida é rever os critérios de financiamento, fomento, apoio, patrocínio de órgãos estatais, as chamadas organizações da sociedade civil, as ONGs, que durante o período, a era lulopetista, atuaram mais como organizações neogovernamentais do que como organizações governamentais, não governamentais, diga-se, né? E com isso é preciso revogar o decreto 8.726, né, que foi agora de abril de 2016, que regulamentava a lei 13.019, que foi de julho de 2014, né? Tanto a lei quanto o decreto precisam ser revistos para impedir exatamente que as organizações não governamentais ou da sociedade civil sejam usadas como braço, como extensões, como caixa 2, não é? Até para contratação, não é? Do governo. Uma oitava medida é revogar o decreto 8.243. Alguém pode achar que isso é desnecessário, porque foi aquele decreto do Plano Nacional de Participação Social que não pegou. Mas então, como ele não pegou, é preciso revogá-lo, não é? Tem que revogar e não colocar nada no lugar. A colocar no lugar alguma coisa, isso vai depender de iniciativas do parlamento, que é um sistema interativo e não participativo, né, que deverá surgir aí nos próximos anos. Uma nona medida é revogar o Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Não é? Todo esse negócio de direitos humanos tem que ser investigado, porque foi o lugar preferível para os autocratas se refugiarem para defender o direito de alguns humanos contra os outros humanos. Não é? Se os humanos são de esquerda, então eles têm direitos humanos. Então, esse negócio dos direitos humanos foi um problema gravíssimo. Não é à toa que os principais assessores estratégicos, ex-militantes e dirigentes da LN, que ficaram em torno de Lula e ainda estão, como Paulo Vanucci, lá no Instituto Lula, foram se homiziar, todos eles, nessa área, vamos chamar assim, de direitos humanos. Uma 10ª medida seria revogar o decreto 5.298. Esse não pode ser simplesmente revogado, tem que ser substituído por outro decreto. Que decreto é esse? É o que instituiu a Força Nacional de Segurança Pública, né? Que era o embrião de uma força, de uma Guarda Nacional de caráter pretoriano. Não é como tem a Guarda Nacional lá na Bolívia, né, bolivariana e tal. E o problema é que o decreto que instituiu essa força, que foi um decreto disfarçado, não é? Como se fosse um mero programa de cooperação federativa, ele foi redigido pelo velho consigliere Márcio Tomás Bastos, falecido, não é? Um homem que foi fundamental
nessa estratégia toda do lulopetismo no Brasil. E esse decreto, que instituiu a Força Nacional de Segurança, ele subordinou essa força. Embora ela seja uma força militarizada, ele subordinou essa força ao governo e não ao Estado. Ora, uma força militarizada não pode ser um ente governamental subordinado ao Ministério da Justiça ou à Secretaria Nacional de Justiça. Ele tem que ser um ente de Estado. Ele não pode ficar subordinado ao governo, né? Então, tem que colocar no lugar desse decreto um outro decreto que realoque a posição institucional da Força Nacional de Segurança. Uma 11ª medida é retomar a tradição da política externa brasileira, de não alinhamento ideológico, acabar com todo esse negócio de sul contra norte, de blocos, de querer reeditar a Guerra Fria, de se aproximar do Putin, de continuar tendo como inimigo o imperialismo norte-americano. Toda essa conversa, século XX, não é, que contaminou o Itamaraty, isso deve acabar e o Brasil deve voltar à sua tradição de política externa independente e não ideológica. Uma 12ª medida é impedir qualquer tentativa de reforma política do sistema eleitoral, em especial, que vise estabelecer a partidocracia, por exemplo, voto em lista fechada e pré-ordenada, fidelidade partidária, financiamento exclusivamente estatal de campanha, tudo isso aponta para a partidocracia, não é? Para um oligopólio de partidos incluídos, e isso é muito ruim, não é? Então, isso tem que ser bloqueado politicamente no Congresso. Uma 13ª medida seria desarmar essas tentativas que o PT vai fazer, não se sabe como, de erigir um governo paralelo, transformando o Palácio da Alvorada em bunker, não é? E deixando lá os ministros mais próximos de Dilma, com recursos pagos por nós, para realizar uma resistência autocrática. Isso não é possível admitir. Isso entra em choque com as instituições do Estado de Direito. Não pode ter nas instalações do Estado, financiadas pelo Estado, uma resistência contra o Estado democrático de direito e suas instituições. Então, esse vai ser um problema político. E uma 14ª, e talvez mais importante medida dessas todas, da transição ou da redemocratização, é disso que se trata do país, com a saída do PT, é começar uma campanha de pacificação do país. O governo pode fazer menos por isso do que a própria sociedade civil. Tem que desarmar demolir esses muros, né? Esse muro de Berlim, que ainda não caiu na cabeça da moçada, né? Tem que ser demolido. E tem que desarmar essas tentativas de polarizar quem é a nosso favor, quem é contra nós, né? Que é o meio de manter uma espécie de guerra civil fria, que é o que o PT vai fazer, não porque ele queira fazer, porque é a única alternativa para ele não se desconstituir como organismo, não é? Para não esgarçar e romper seus laços orgânicos, ele tem que manter essa tensão permanente naqueles lugares onde ele já está infiltrado, como as áreas de humanas das universidades, sobretudo federais, as ONGs que foram financiadas com dinheiro público, né? Os meios artísticos e culturais que viveram de renúncia fiscal, o movimento sindical, os partidos estatistas, os governos municipais e estaduais que ainda continuam na mão do PT e de seus aliados, né? Então, a partir desses focos de resistência, eles vão tentar inviabilizar um governo Temer, e para isso, eles não vão só atuar, vamos dizer assim, no cenário político institucional. Eles vão querer colocar pai contra filho, esposo contra esposa, amigo contra amigo, não é? Cindindo a sociedade, criando uma clivagem vertical, de cima a baixo, entre os que defendem o PT e os que são contra. Bom, essas são as medidas principais, não para salvar o Brasil. Elas são medidas da transição. Algumas delas vão poder ser feitas, oxalá, até 2018. Outras podem ser iniciadas,
Não é? O fundamental agora, com a saída do PT, é impedir a sua volta. É novamente uma questão de time. Você precisa de um tempo relativamente longo para desarmar esse perigo contra a democracia. E esse tempo é maior do que 2 anos. Você não consegue desmontar o que o PT fez nos últimos 13 anos apenas em 2 anos. Então, o centro agora é ganhar tempo para conseguir realizar essas tarefas que eu sugeri. Então, por hoje era isso. E esperemos que na próxima quarta-feira corra tudo bem no Senado Federal. Grande abraço.